Bom dia a todos, né? Estamos aqui em mais uma edição do projeto da Secretaria de Educação, o Educação de Toda Cor, né? Que tem como título esse ano Na Vivência do Cidadão, Luz, Câmera, Ação na Vivência do Cidadão. Educação de Toda Cor é uma política pública, né, onde nós trabalhamos a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no espaço escolar, tanto quanto na sociedade, né, porque nós ali vamos formando, né, novos atores que serão influência aí na sociedade como um todo. E nós, esse ano, né, achamos é, bem propício o tema na vivência do cidadão, trazendo a diversidade de profissões, a diversidade de culturas, né, que já é o que a gente trabalha na educação, e trazendo essa cor, né, o colorido, que é a diversidade. E na vivência do cidadão é o tema do qual nós vamos trabalhar. E para o tema de hoje, né, que nós escolhemos para essa roda de conversa, que é uma política pública, nós vamos falar sobre o SUS para quem? Né? O perfil socioassistenciais dos usuários atendidos na rede de atenção primária em saúde. E nós estamos hoje recebendo Jefferson Bruno, que é assistente social, né, tanto quanto eu. Ele está inserido hoje na Secretaria de Saúde, na vigilância epidemiológica, né, da Secretaria de Saúde de Paracambi. E hoje nós vamos conversar sobre essa política pública, sobre o SUS, e é um prazer muito grande de lhe receber, Jefferson, na Secretaria de Educação, né, através do projeto Educação de Toda Cor. Seja muito bem-vindo, né? Nós estamos muito alegres, muito felizes com essa conversa que a gente vai trocar, né, agora. Então, assim, seja muito bem-vindo. Adriana, muito obrigado, né, amiga. Primeiro, eu quero falar, primeiro agradecer, né, à Secretaria de Educação pelo convite, por esse evento tão potente, né, e feliz, né, de ter sido lembrado por vocês, tá bem? Então, assim, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o SUS, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o perfil dessas pessoas, né, que são usuários do SUS, e nunca foi tão, acho que nós estamos num momento pandêmico, né, e nunca foi tão importante falar sobre o SUS, né, desse Sistema Único de Saúde, dessa universalidade do SUS. Então a gente vai estar batendo esse papo, né, e agradeço pelo convite. Só vou começar falando um pouquinho de mim, um pouco da minha parte para as pessoas me conhecerem, né. Meu nome é Jefferson Bruno Corona, né, sou assistente social formado pela UERJ, né, em 2012. Eu sou especialista, né, em relações de gênero e sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da UERJ também, e sou mestre em ciências sociais pela Rural, tá bem? Então vamos estar começando a falar e assim falar sobre o SUS primeiro, porque para a gente estar entendendo, né, a, é, quem são essas pessoas, né, que são usuários do SUS, a gente tem que falar sobre o SUS, né? A gente tem que conhecer um pouquinho do sistema. Então foi mais ou menos assim que a gente subdividiu, tá bem? Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? É, o SUS foi instituído pela Constituição Federal, tá, em 1988, né, proporcionando a base político-filosófica e programática para a mudança na concepção do processo de saúde. Ou seja, foi uma mudança, assim, uma novidade, né, para aquele momento. E ele é embasado em princípios que são doutrinários, para a gente entender, né, e princípios que são organizativos. Né? Nessa parte doutrinária, a gente está falando de integralidade, o SUS é integral, ele de universalidade, né? Ele é universal, ou seja, o SUS é para todos, o Sistema Único de Saúde. E equidade, né? Ele é equine,
né? E aí vamos para os princípios organizativos, né? Ele é descentralizado, né? A gente está falando de um SUS onde existe a parte federal, né? A esfera, né? Vamos colocar como esfera, a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal, né? E ele foi descentralizado para que isso funcione muito bem, tá? Como é hoje. E hierarquizado, porque ele é por. A gente tem, né? A gente está falando de atenções, né? Primária, secundária. Hoje a gente vai focar muito na atenção primária em saúde, né? Mas a gente também tem a parte hospitalar, que é bem importante, por isso é hierarquizado. E a participação popular, né? E também o complemento do setor privado, né? Existem parcerias do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Em questão do setor privado. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho esse SUS que é bem bacana. Primeiro, a gente tem que entender que o SUS ele sim não foi dado, ele sim não foi colocado de forma dada, né? O SUS ele vem através de uma correlação de força, né? Dentro da sociedade, né? O processo de construção do SUS é resultante de um conjunto de embates políticos e ideológicos de diferentes atores sociais ao longo dos anos, decorrente de concepções diferenciadas, né? Política de saúde e a reforma de organização dos serviços não são fruto apenas do momento atual. A gente tem que ver o SUS como histórico, dentro desse processo histórico, né? Ao contrário, tem longa trajetória de formulações e lutas, né? Lutas de movimentos sociais, aí a gente está falando um pouquinho da reforma sanitária, né? Que teve participação direta na construção desse SUS para todos, da organização política da sociedade, né? Que é resultante o SUS. É importante a gente saber. Agora, falando um pouquinho sobre os princípios, mas aí falando com mais calma, que foi que a gente falou lá na frente, né, Adriana? Princípios organizativos e estruturais do SUS. Primeiro, a gente tem que pensar que o SUS é universal. E isso é muito importante a gente, nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia desde 2020, né? E essa pandemia, a gente tá observando que o SUS, ele, assim, nunca foi tão universal, né, como nesse momento, né? Antes a gente tinha perfis, a gente vai até falar um pouco desse perfil dessa população que é usuária do SUS, mas assim, essa característica de universal nunca foi isso tanto como no momento. E isso o quê? Através da vacinação do Covid. Né? A gente precisou de uma pandemia para a gente tá observando a potência desse sistema. Né? Ele é universal. Universal porque deve atender todos sem distinção, garantindo o acesso de todos ao sistema de saúde. Sem idade, sem cor, né? Sem questões de sexualidade, o SUS tem que atender a todos. Né? Ele é integral nas suas ações, né? Deve visar o atendimento integral, uma vez que o processo de saúde é dependente de vários fatores, incluindo aspectos socioculturais. Nesse SUS, ele tem que ser integralizado, né? As ações elas têm que ser conjuntas. Né? Então, é importante a gente pensar, né, nessa conversa, né, de atores dentro do SUS, e isso forma a integralidade das ações do SUS. Né? A equidade. Né? O sistema deve garantir a equidade e que a saúde é um direito de todos os cidadãos, né, sem qualquer tipo de distinção. Né? E descentralizado. O processo de descentralização e regionalização visa garantir maior controle social e melhor gestão dos recursos, no sentido de maior eficácia nas ações. A questão do planejamento, porque o SUS é descentralizado, a gente está falando de municipalização, né? A gente está falando dessa gestão dos municípios. Através dessa gestão dos municípios, a gente tem os conselhos de saúde, né? E ali é decidido, né? E para onde vai e para onde vem os recursos, da onde vem e para onde vai os recursos, né? Que vem de esfera estadual, esfera federal. Então, através dessas reuniões de conselho de saúde. Então, assim, é importante a gente entender isso também. Né? Hierarquizado. O processo de hierarquização compreende o atendimento em níveis de complexidade crescente, iniciando pela atenção básica, né? A gente está falando de atenção primária, que é a porta de entrada do sistema, e depois vai subindo. Né?
Então, assim, esses princípios, né, organizativos e estruturais é importante para a gente entender a potência desse SUS. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a participação popular, né? A participação popular e esse complemento do setor privado. A gente tem que estar entendendo também um pouquinho disso, né? A participação popular no âmbito do SUS se dá através da participação nos conselhos e conferências de saúde. E como é importante a população, né, tá se integrando, tá procurando saber, e a gente sabe da dificuldade, né? Eu estou falando mesmo dos usuários do SUS, né, de participação dos conselhos de saúde, porque existe cadeira dentro do conselho para a população, né? E a população, muitas das vezes, não consegue chegar até esses espaços, né? E através desses espaços, que são espaços de luta, são espaços de combate, que a gente acaba tendo um pouquinho mais acesso ao entendimento das políticas públicas, né? E o complemento do setor privado, né? O SUS ele tem essa parceria com o setor privado, lembrando que o SUS é público, tá? Ele é de caráter público, mas assim acontece essas pequenas parcerias com o setor privado, porque o SUS ele não consegue em si só dar conta de tudo. Para isso foi aberto essa concepção, né, de SUS, né, com essa parceria do setor privado. Então, que potência, né? A gente está falando desse SUS que é potente e que força que ele tem, né? E, assim, para mim é muito rico falar do SUS. Agora vamos falar um pouco da lei de 8080, né? Vamos falar um pouco da lei orgânica de saúde. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Que concepção de saúde, né, esse SUS trabalha? Ele trabalha na concepção de saúde ampliada, de saúde integral, né? Esse SUS, que é um SUS preventivo, ele está falando sobre a prevenção de saúde da população. Então, quando a gente fala de prevenção, é para quando a população chegar aos postos de saúde, né, muitas das vezes, primeiro tem o entendimento de saúde, né? Esse entendimento vem através das ações que acontecem nos postos de saúde. A gente está falando dessas ações de educação em saúde, né? Essas ações integradas. Primeiro, essa concepção, a população entender essa concepção de saúde. Segundo, né, que essa população, quando for adoecer, né, ela adoeça com menos potência, né, um pouquinho de menos potência para quando chegue nos hospitais. Aí, em Paracambi, por exemplo, né, na questão do hospital de Lages e qualquer hospital de urgência e emergência. Por isso, esse investimento, essa importância do investimento na atenção primária, tá? E nessa amplitude, né, dentro desse caráter amplo de saúde, para a gente poder entender como que você vai ter saúde se você não tem boa alimentação, Adriana? Como que a gente vai ter saúde se a gente não mora, né, num local apropriado, se não tem saneamento básico? A gente acaba adoecendo. Então, esse entendimento desse conceito ampliado de saúde veio, né, com a Lei Orgânica de Saúde, que hoje a gente trabalha tanto, né? Amiga, tá por aí? Quero te ver, quero continuar te vendo. Não é, porque o Levi pediu para poder fechar a câmera. Sim. E até então, tá tudo bem? Até então, Tá ótimo, excelente. tá? Qualquer dúvida, você pode me chamar aqui, tá? E segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, saúde é um estado de complemento bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente ausência de doença ou enfermidade.
Saúde não se limita apenas ao corpo, inclui também a mente, emoções, relações sociais, coletividade, meio que se vive estilo de vida. A gente está falando dessa saúde mesmo, né, integral, né? Então a OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, acaba reafirmando isso. Então, assim, essa é a primeira parte, né, que a gente queria falar, né, a gente queria estar falando do SUS, né, e dessas potencialidades desse SUS, desse entendimento desse SUS, né, e eu volto a repetir, entendeu, que a gente estamos vivendo um momento pandêmico, que é um momento específico, histórico e social no Brasil e no mundo. E esse momento é um momento, principalmente no Brasil, porque a gente está falando aqui de Brasil, tá? Que o SUS ficou em evidência e nunca teve tanta evidência e tanta importância igual nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, assim, esse caráter universal do SUS, como que as pessoas que não tinham acesso ao SUS, né, as pessoas que não conheciam o SUS, né, acabaram conhecendo o SUS através do programa de vacinação da Covid, através do conhecimento. A gente tem muita coisa ainda por conhecer, né, da Covid, mas a gente acabou, por uma situação desagradável, tendo que olhar para o SUS, né, tendo que olhar. Eu queria falar já ainda um pouquinho, antes de falar, passar a próxima parte, que começa a falar do programa de saúde da família, falar que a gente também teve que olhar para os invisíveis, para as pessoas que trabalham no SUS, né? E a gente vai começar a falar dessas equipes que são tão importantes para o Sistema Único de Saúde. E essas equipes, entendeu? Eu me incluo, eu sou trabalhador da vigilância epidemiológica, né? E a gente está aí na boa labuta do trabalho de combate à Covid, na linha de frente da Covid, desde o início da pandemia, né? Então, assim, são assistentes sociais, biólogos, são enfermeiras, técnicas de enfermagem, né, que trabalham junto em parceria com os programas de saúde da família, as equipes de estratégia, perdão, nesse trabalho de vacinação à população, né? E, não só na vacinação, mas assim dessa estrutura que foi montada pelo governo federal, esfera estadual e vindo para a esfera municipal, né, de combate à pandemia, né? Então são esses trabalhadores que estão aí. A gente não muitas das vezes tratando já de vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica tá dentro do SUS, tá? E ali a gente tá nessa linha de frente, e a gente nunca parou, e a gente via muitas das vezes a população para olhar para esses trabalhadores. E agora a gente está tendo a oportunidade de olhar, de estar olhando, de estar conhecendo um pouco da realidade. E o que a vigilância epidemiológica faz? Porque tanto os trabalhadores, né, que muitas das vezes passavam como invisíveis, tanto a própria população, né, de usuários, né, que acabaram também entrando em vogue nessa pandemia, né, que é a população HIV/AIDS, a população de tuberculose, né, de tuberculose, de hanseníase e de diversas outras doenças crônicas que são acompanhadas pela equipe de vigilância epidemiológica. Então, assim, que importância, né? Que importância essas pessoas têm, né, para o Sistema Único de Saúde, né? Esses trabalhadores, né, que estão ali na linha de frente da Covid. Então, assim, o SUS, ele trouxe à tona a pandemia, perdão. A pandemia trouxe à tona muita coisa, entendeu? Inclusive, a importância do sistema e dessa equipe, né, que está ali na linha de frente. Então, assim, eu quis frisar isso, né, falar do SUS para que a gente tenha esse entendimento da importância do que está acontecendo no momento histórico, né, do mundo, do país e para os nossos municípios, né, que estão aí trabalhando tanto. Exatamente, Jefferson. Você trouxe um ponto assim muito importante, né, sobre a questão da visibilidade, né? Nós, enquanto população, por eu me colocar também, né, nesse lugar de fala, né, da população, e realmente a vigilância epidemiológica, né, o olhar, né, da população é um olhar realmente de invisibilidade,
por não termos esse acesso tão direto, né? A questão da vacinação, a gente vacina aleatoriamente, a gente não vacina sempre, né? Vacina mais as crianças, né? Adolescentes em algumas faixas etárias, né? E esse público, né, que você mencionou aí, onde o acesso é maior, né, a quantidade de pessoas, ela tem um acesso muito direto dentro da vigilância por essa questão da vacinação dessas doenças, né, que ao olhar da sociedade é uma doença que não é tão falada, né? Então, hoje, a situação que o Brasil e o mundo está vivendo trouxe muita visibilidade a esse espaço, né, da saúde, a esse espaço de epidemiologia que é o atendimento às vacinas, né, a vacinação, e meio que colocou todo mundo no mesmo patamar, né? E aí eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre essa equidade, né, que a gente coloca esse patamar de igualdade, né, se eu posso dizer assim. Sim, o SUS, ele foi, como eu falei, né? Ele foi criado, né, ali para todos. Então, a gente está falando de um sistema não só universal, mas também equine, né? Que seja, trabalha essa questão da equidade também. Mas a gente vê ao longo da história, né, algumas barreiras para que isso venha acontecer. Então, a gente está falando ali sobre questões de gênero, né? Inclusive a gente vai entrar no perfil, quando começar a falar do perfil, para a gente estar falando um pouquinho sobre isso. Está falando dessa questão de raça, entendeu? Então, assim, a gente está falando sobre preconceito, a gente está falando sobre discriminação, a gente está falando sobre essas entraves, que são entraves que foram complicadoras ao longo da história, entendeu? Para esse sistema. E que a gente, para que ele seja tão universal e estamos falando também de classe, né, de recorte de classe, porque a gente está falando de um SUS, né, que a grande maioria dos usuários, entendeu? São usuários empobrecidos, né, que não tem acesso a uma parte da renda, né, da grande renda do país, né, do estado, do município. Então, a gente está falando sobre caras aí, né? Então, assim, e foi necessário, né, a gente passar por uma pandemia, entendeu? Para que a gente venha conhecer e olhar para essas pessoas. Então, assim, quando houve o convite, eu achei tão propício nesse momento, né, que você falou aí da temática, né, Sim. da gente observar, né, quem esses cidadãos que estão ali de acesso ao SUS. Eu achei assim tão feliz a escolha de vocês para esse momento, e quando eu tive o convite, eu aceitei, eu também achei tão feliz falar do SUS nesse momento, porque assim esse é o momento que a gente tá olhando para o rosto de todas as pessoas, que muitas das vezes a gente acabou não olhando ao longo da história. Então, assim, momento único. E a pandemia, eu coloco como estopim, vamos colocar assim, né? Ela foi um estopim para que os processos acontecessem de forma igualitária, de forma universal. Você vê que as pessoas que não tinham acesso ao SUS ou que não frequentavam o SUS, né? As pessoas, elas começaram a olhar, eu preciso do SUS, eu preciso me vacinar, independente de classe, independente de cor, independente de gênero. Eu preciso ter esse acesso ao SUS. Então, assim, isso acabou acontecendo. E a gente espera, assim, pelo menos é o que eu espero, né, que a partir daí a gente comece realmente a. Por isso que é importante a gente discutir, é importante a gente debater, é importante a gente divulgar, né, para que a gente possa a partir daí praticando, colocando, formulando estratégias para que isso não venha se perder após a pandemia, porque a pandemia vai passar, Sim. entendeu? E que isso não venha se perder, para que a gente venha dando continuidade a esse processo todo
de efetivação do que é o SUS pelo SUS. Sim. Interessante. Né? E assim, aí, desde já, eu vou começar a falar um pouquinho dessas equipes. A gente vamos começar a falar um pouquinho dessas pessoas, desse trabalho do SUS, e vamos estar falando dessas equipes, que são equipes multiprofissionais. Né? Hoje, dentro do SUS, a gente eu vou começar a falar um pouquinho de atenção primária, tá? De Programa Estratégia de Saúde da Família. Por que eu quis falar sobre isso também? Porque essas equipes também estão junto com a vigilância dentro desse processo de vacinação. E quando acontece, muitas das vezes, a primeira dorzinha de cabeça ou a primeira informação sobre o SUS, ela vem através do agente comunitário de saúde, que chega até a casa da população. Esse vínculo, né, que é tão importante. Então, que retomar isso também. A gente fala do SUS, a gente fala da equipe, que é o SUS efetivo, ou parte dela, e no final a gente fala sobre o perfil da população. Tá? Então, o Programa de Saúde da Família foi criado pelo Ministério da Saúde em 94 e foi implantado no território nacional como estratégia de reorganização e reorientação da atenção à saúde, na perspectiva de consolidação do SUS. Consiste no modelo de saúde pautado no paradigma da vigilância à saúde, buscando articular ação programática em saúde, em políticas públicas setoriais e transsetoriais, os indivíduos, de forma integral e continuada, incorporando à prática o domicílio e espaços comunitários diversos. Ou seja, é o SUS tomando forma através de todos os espaços. Né? Quando a gente fala de programas de estratégia da saúde da família, e a gente fala desse paradigma da vigilância em saúde também. É o SUS tomando espaço da residência, né, levando saúde à residência das pessoas através da visita domiciliar dos agentes comunitários de saúde e visita domiciliar das equipes de estratégia de saúde da família. É esse SUS integrado com a vigilância em saúde, vigilância epidemiológica e as outras vigilâncias de saúde, que eu também não vou entrar um pouquinho nesse caráter, a gente vai ficar um pouquinho longo. E esse SUS que trabalha essa saúde ampliada, tá, da população. E quem são essas equipes? Né? Quem são essas equipes de saúde da família? Né? Essas equipes de saúde da família são compostas por profissionais de diversas especialidades, de nível técnico superior, de forma geral. A gente está falando de médico, nós estamos falando de enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, e a gente está falando sobre pessoas que trabalham também sobre, que também estão extremamente importantes na saúde, trabalham com serviços gerais. Então, a gente está falando dessa equipe multiprofissional, desse trabalho multiprofissional que é tão importante, né? E dessa troca, tá? Desses trabalhadores. A gente precisa falar também que o trabalho multiprofissional, né? Aqui eu já trago um problema, é diferente, né? A gente começa a pensar de forma diferente, que eu coloquei assim, agrupamento ou integralidade, que precisa ser integral, né, em suas ações, e essa troca precisa ser assim, precisa ser rica, tá? Porque eu trago um problema aqui, porque muitas das vezes observamos a distinção entre duas noções de equipe: a equipe como agrupamento de agentes e equipe como integração dos trabalhos. Então, assim, é diferente. Então, essa equipe, né, de trabalho do SUS, ela tem que estar integrada em si. E tem que estar falando a mesma língua, né? Tem que estar falando o agente o médico, o médico de família, né? Ele tem que estar trocando ali com a gente comunitário o tempo todo, tem que estar tocando com essa equipe o tempo todo, né? Até porque a gente está falando sobre saúde integral, né? A gente é importante também, né, a gente estabelecer, né, que a gente está falando sobre um modelo, né, dentro do SUS, que é um modelo não biomédico, né? O que isso significa? A gente está falando sobre, isso é muito importante a gente se atentar, do médico ter uma importância dentro do SUS, né, que é uma importância, né, equilibrada junto com os outros técnicos, o assistente social, o enfermeiro, né, e o agente comunitário de saúde, que são níveis técnicos diferentes, mas que cada um tem sua importância dentro de um trabalho de equipe para que o SUS funcione,
né? Então, assim, a gente entender isso, né? Que essas consultas, muitas das vezes que acontecem dentro do SUS, porque são consultas técnicas, né? São consultas, muitas das vezes, que são consultas não médicas. Então, assim, porque a gente está falando de saúde integrada, né? E falando de saúde integrada, essas consultas, elas podem ser consultas de enfermagem, pode ser consulta através do assistente social, do psicólogo, quando está falando de saúde mental, e assim, e essa amplitude, né? Isso entra dentro dessa amplitude das ações do SUS, tá bom? E aí a gente encerra a primeira parte. Queria estar te ouvindo agora um pouquinho, Adriana, saber da sua opinião, para a gente entrar no perfil aí da população e a gente colocar fogo nesse debate. Ótimo. Muito interessante, né, você falando sobre essa equipe, né? E uma parte que você falou sobre os profissionais de serviços gerais, né? Da equipe de saúde, porque nós, enquanto população, nós olhamos somente os profissionais de cima, né? Nós não olhamos a equipe de apoio, né? Dessa equipe toda. E aí o tema, né, que nós trouxemos na vivência do cidadão, e aí a gente traz a importância desses cidadãos, né? Quem são esses cidadãos que atendem diferentes espaços, né? O cidadão médico, a cidadã assistente social, o cidadão auxiliar de serviços gerais, né? A cidadã merendeira, a cidadã agente de saúde. E aí esse tema ele traz essa expansão, né, de profissionais. Então, cada um na sua importância, no seu profissionalismo, cada um contribui para uma sociedade igualitária, né, de um bem viver. E é isso que a gente propõe, né, dentro dessa pauta também, dentro dessa temática do qual nós trabalhamos, né, porque o Educação de Toda Cor ele vai para além de pedagógico, ele é uma política pública, então é isso que a gente propõe, né, unir as parcerias de rede, né, para que nós venhamos trabalhar né, intersetorialmente, todos em cada um em seu profissionalismo. Então, Perfeito. é muito interessante essa fala que você trouxe sobre a equipe, sobre a UBS, sobre a SF, né? Então, é uma importância muito grande, porque o nosso olhar, né, dentro do primeiro atendimento, que é o atendimento das equipes, né, eu não me recordo agora, a porta de entrada, né, antes da alta complexidade, e a gente, enquanto sociedade, a gente olha, né, a gente olha com menos importância, e a gente trazendo essa vivência desse cidadão, a gente vai trazer a importância de cada um. Perfeito. Logo aí à frente, em nossas conversas, você trouxe também sobre os atendimentos, né, biomédicos, e aí ali na frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, que está dentro também da pauta, sobre o SUS para quem, né, sobre esses atendimentos, a especificidade de cada profissional, né, do médico, do assistente social, né, do biólogo. Então, como a gente, né, costumava pensar sempre sobre a questão da triagem. Então, eu creio que você vai dividir isso, compartilhar também com a gente, né? Isso, não, então em relação a isso que a gente já pode até falar agora, porque Sim. é perfeita a sua fala, quando a gente está falando sobre esse SUS igualitário, né, de a gente prestar mais atenção, e isso é importante que a população venha se atentar, e por isso que a gente trouxe isso em Uhum. pauta, né, para esse SUS dentro dessa estrutura, que é uma estrutura que vai muito além, entendeu, da estrutura médica, desse modelo biomédico. Então, assim, esse SUS que tem, como você colocou, assim, brilhantemente, como tem a importância desse auxiliar de serviços gerais e como a gente precisa enxergar ele,
né, com a importância que ele tem. Porque se não tiver essa mão de obra assalariada, esse trabalhador ali, né, a gente está falando de saúde, a gente está falando de higienização, a gente está falando de higiene, entendeu? Então, a gente não vai ter estrutura. E a importância desse trabalhador, como a importância também, entendeu, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, quando vai fazer o preventivo, da consulta do assistente social, quando esse assistente social ele tem ali um atendimento, entendeu, dentro do SUS, do psicólogo, quando a gente está falando de saúde mental. Então, assim, como é importante a gente parar para pensar sobre o assunto. Porque é isso mesmo que você colocou. A gente está falando sobre o quê? SUS integrado. Integralidade das ações. Equipes multiprofissionais. Por isso que eu fiz questão de colocar isso na pauta, para a gente poder discutir. Entendeu? Que vai muito de encontro à proposta de vocês, né? Que vocês vêm dando visibilidade a esses cidadãos, né? Então, assim, a gente precisa olhar para essas pessoas, né? Para esses trabalhadores, né? Dentro do SUS, né? Dentro do que cada um se propõe a fazer, dentro da sua parte técnica, né? E como você falou aí da questão de triagem, a gente, o tempo inteiro aqui, quando eu estou falando de atenção, é importante falar que eu estou falando de atenção primária à saúde, né? Que ao meu ver, né, é aonde a população é atendida, é feito esse acolhimento logo dentro das suas residências, ou que trabalha essas questões de prevenção, né? A gente tem uma parte hospitalar, uma parte, né, que é uma outra parte que em outro momento a gente pode discutir, né? Mas essa atenção primária que é tão rica, né, para gente e tão importante, né, para a nossa saúde integral, né? Então, assim, perfeito, e é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tá no caminho. Ótimo. A gente fica muito feliz com isso, por caminhar, né? Com Isso, tantos profissionais excelentes e apoio, né? Excelentes também junto com a gente. Isso é exato. políticas públicas, né? Isso é política pública, exatamente. Isso é política pública. Sim. Então, vamos, agora sim, finalmente, a gente vai entrar aí na PNS. Primeiro está explicando Pesquisa Nacional de Saúde. A gente está falando sobre uma pesquisa que trata algumas questões de saúde, né? A gente procurou pensar junto, né? O que trazer quando a gente fala sobre esse perfil socioassistencial. A gente está falando sobre pessoas, né, que são usuários do SUS. Então, se a gente está falando de pessoas que são usuários do SUS, a gente está falando de dados que vão nos mostrar ou nos dar caminhos de quem são essas pessoas e que fenômenos são esses. Então, aí eu vim buscar essa pesquisa nacional de saúde, que esses dados são referentes a 2019, foi a última pesquisa nacional de saúde, tá? Porque nós temos as últimas em 2003, 2019. É importante deixar claro que os dados são validados, são válidos, e que a gente aguarda ansiosamente pela oportunidade de uma nova pesquisa nacional de saúde com dados pandêmicos, porque, como a gente discutiu até aqui, o SUS mudou muito, né? Então, assim, o SUS não mudou muito, mas, assim, as estruturas, né, os acontecimentos colaboraram para um estopim que veio, né, colocar o SUS em evidência. E, nesse sentido, muitas pessoas começaram a utilizar o SUS que não utilizavam antes. Então, assim, a gente aguarda ansiosamente, até futuramente com um próximo debate, quando sair essa nova PNS, aí, essa Pesquisa Nacional de Saúde. Eu acho que vão ser dados muito ricos, tá? E a gente está trabalhando aqui a de 2019, tá? Pesquisa Nacional de Saúde, né, que coletou informações sobre atenção primária em saúde, né? Também foi a primeira vez que o Instituto Oficial de Estatística utilizou o instrumento, né, o IBGE, tá? Então, assim, isso aconteceu em 2019. Né? Em 2019, Adriana, aconteceu de 17,3 milhões, 10,7%, tá, de pessoas de 18 anos ou mais de idade procurar algum serviço de atenção à primária saúde. Tá? 10,7%. Isso pessoas de 18 anos, né? E mais. Né? E nos 6 meses anteriores à pesquisa. Entre elas, 69,9% eram mulheres. Isso eu quero
se atentar nesse primeiro dado aqui, 69,9% eram mulheres, e 53,8% não tinham ocupação, e 64,7% tinham renda domiciliar per capita inferior a um salário mínimo. Primeiro, o que a gente tem que pensar aqui, nesses dados? Né? O SUS, né, ele é, em sua grande maioria, frequentado por mulheres. Então, aí a gente tem esse recorte de gênero, né? Outro dado importante é a população, né? 64,7%, né? Não tinha renda per capita, tem renda per capita inferior a um salário mínimo. Então, assim, a gente está falando sobre famílias empobrecidas, né? E estamos falando também, muitas das vezes, situação de vulnerabilidade. E estamos falando de mulheres. E a gente começa a pensar o quê? Por que que as mulheres, né, elas estão aí na linha de frente? A gente vivemos vivemos, na verdade, num planeta, vamos falar país, né, que é machista, patriarcal, né, aonde a gente tem esse símbolo da mulher como cuidadora. E esse símbolo, né, que vem ao longo dos anos, né, a gente traz esses dados para algumas questões para a gente vir a pensar, né, que a mulher é sim ainda quem continua pensando muitas das vezes na saúde, quem mais pensa na saúde dela e que também pensa na saúde da família, né, que muitas das vezes é ela que ainda vai ver ali a consulta, vai ver a marcação da consulta, ver essa necessidade, e a gente pensa assim, o porquê disso está acontecendo ainda? Né? Cadê esses homens, né, que eles não frequentam tão pouco, né, aí as unidades de saúde, tão pouco cuidando da sua saúde? Aí, né, nessa questão, né, eu trouxe algumas questões, né, alguns problemas para a gente pensar. Primeiro, tá, a questão do mercado de trabalho. Né? Eu acho que, porque a gente está falando dessas pessoas, 53,8% dessas pessoas que estão, né, ali procurando a saúde na atenção primária, não tinham ocupação. Então, assim, as pessoas que estão ocupadas dentro com ocupação, alguma ocupação do mercado de trabalho, a gente está falando das pessoas, né, da necessidade da gente falar um pouco mais, dialogar um pouco mais a gente como saúde, como políticas públicas, com as pessoas dentro do mercado de trabalho. Aliás, com esses empregadores, perdão, dentro do mercado de trabalho. Né? A gente precisa fazer entender a importância do cuidado à saúde, né, para essa família, né, para esse homem, para essa mulher também, que muitas das vezes está ocupada dentro do mercado de trabalho, que a gente está falando de, muitas das vezes, uma consulta de rotina, se for, né, mulher, uma consulta de preventivo, se for homem, uma consulta de prevenção ao câncer de próstata, e a gente está falando da importância de dialogar com esse mercado de trabalho, com esses empregadores, até mesmo para a questão da dispensa para as consultas, né? E conscientizar essa população da necessidade preventiva, né? Dessa população estar, não só essa mulher que hoje, né, está ali frequentando as unidades de saúde, né, é a necessidade da família em si estar frequentando a unidade de saúde, né? Desse homem também estar frequentando a unidade de saúde, né? E muitas das vezes empregado, essa mulher também que está no mercado de trabalho, entendeu? Que muitas das vezes utilizar também esse tempo para estar cuidando da sua saúde. Então, assim, esse dado me trouxe muito, assim, sobre essas questões, tá? E eu achei importante trazer. Eu acho que a gente tem que discutir mais, a gente tem que falar mais, a gente tem que dialogar mais com esse mercado de trabalho, com essas pessoas que estão ativas no mercado de trabalho, da necessidade do cuidado à saúde, né? E educação permanente em saúde também. A gente precisa também estar falando um pouco mais de educação permanente em saúde, porque a gente não pode só falar de Novembro Azul, que é uma campanha que fala sobre essa inclusão desses homens através do câncer de próstata e prevenção do câncer de próstata, mas a gente precisa falar isso o ano inteiro, necessidade do homem cuidar da sua saúde,
porque quando a gente vê em pesquisas, como dados como esse lá na frente, né, essa negligência desse homem, quando chega lá na frente, ela custa muito caro, entendeu? Então, isso é importante a gente falar também, tá? Outro dado que também é importante a gente trazer, né, são os dados que revelam ainda, né, que os idosos, né, com mais comorbidades e que também são aqueles que mais utilizam os serviços de saúde, tá? Avaliam, a gente tem uma avaliação de nota, né, mas assim, 50,9% dos idosos, eles acabam frequentando aí essas unidades de saúde, tá? Então, assim, é um número também considerável e a importância, né, também de políticas para a terceira idade, né, já que esses idosos acabam ali estando em grande número nas unidades de saúde. E essa primeira parte aqui, e depois a gente vai destrinchando em relação à idade. Mas eu acho importantíssimo a gente estar pensando sobre isso, tá? E por isso que eu trouxe. Então a gente já tem essa cara aí, a gente tem essa mulher, a gente tem essa população empobrecida, que está em situação de vulnerabilidade, já que a gente está falando de grande maioria de renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo, e a gente está falando de idosos, né, dessa população de terceira idade. Então, a gente traz isso para pensar, né? Pensar e como dado, entendeu? Isso também como política pública, como que a gente vai, primeiro, o porquê que isso acontece. Segundo, a gente poder atingir outra parcela da população que também precisa do cuidado de saúde, que são essas pessoas que estão no mercado de trabalho, né, que estão ali ativas no mercado de trabalho, e esses homens, né, em idade ativa também, que precisam estar frequentando as unidades de saúde, ou seja, eles precisam cuidar da sua saúde, né? O SUS foi pensado para todos, né, Jefferson? Mas nós ainda temos um público bem específico, né? De quem são esses usuários, de quem acessa esse SUS, né? E a gente tem nome, tem cor, né? Tem a classe social de quem acessa literalmente esse SUS, né? Então, quem são esses usuários, né? Que perfil são esses desses usuários? Então, a gente, enquanto profissionais também de serviço social, né, a gente tem essas respostas, né, pelos atendimentos desses perfis, né, desses usuários que acessam a esse serviço. E isso Então, confirma, como você falou aí do atendimento de serviço social, dentro do meu trabalho, né? E isso a gente acaba confirmando, né? Quando a gente faz um atendimento, né? Socioassistencial, né? Lá em saúde, na vigilância epidemiológica, né? E a gente atende, né? A gente atende essa mulher, a gente atende nessa população negra, né? Que também e isso, essa mulher, essa população negra, esse idoso, né? E isso a gente acaba refletindo, né? Nos faz refletir isso dentro de uma abrangência maior, né, de que a gente está estamos trabalhando com o perfil de uma população vulnerabilizada, né, que é vulnerabilizada ao longo da história, né? Então, assim, a gente está falando sobre lá do período, né, patriarcal até então, né, de vulnerabilidades extremas e que continuam, né, ali no pico do iceberg, vamos colocar assim. Então, é preciso a gente pensar, e esses dados vêm trazer, porque a gente parte do micro para o macro, do pequeno para o grande. Quando eu comecei a ler a pesquisa, eu comecei a pensar isso justamente no meu trabalho, entendeu? Falando assim, não é isso mesmo, entendeu? É isso mesmo que acontece. Para você ver a importância também da sistematização dos dados da pesquisa. Porque a gente, assim, eu, por exemplo, eu sou um assistente social, e dentro do nosso trabalho ali de atendimento, a gente é uma gota no oceano. Mas quando a gente pega diversas partículas para uma pesquisa, a gente acaba confirmando ou não, ou nos trazendo questões para pensamento que são de extrema importância.
entendeu? Então, assim, isso, dentre outras coisas, quando eu comecei a ter acesso aos dados, eu comecei a pensar, não, é isso mesmo, entendeu? A gente está falando dessa mulher, a gente está falando dessa guerreira, entendeu? Que está aí, entendeu? Está na linha de frente, entendeu? Porque ela vai ver a saúde dela, ela vai marcar consulta para o companheiro dela, entendeu? Essa mulher negra, entendeu? Que está ali dentro de um grau de vulnerabilidade maior, e isso a gente vai ver agora nos dados de violência, que eu vou trazer aqui também, porque a gente está falando de saúde ampliada. Então, falando de saúde ampliada, a gente está falando de diversos aspectos que interferem na qualidade de vida do cidadão. E você não sofrer violência é um deles, entendeu? Porque esse vai ser o próximo aspecto que a gente vai trabalhar, entendeu? Porque se você quer qualidade de vida, se você quer respeito, você não quer violência. E isso dentro da saúde é algo realmente estarrecedor das pessoas, das mulheres que a gente atende, que eu atendo, entendeu? Vamos colocar assim, que os demais colegas que a gente discute atende, que sofrem algum tipo de violência, essa mulher e essa negra. Então, vamos falar agora, né? Vamos lá. E eu trago para a gente pensar essa questão da violência, né, que também é um dos dados do PNS que eu acho que para a gente entender desse perfil, né, já que a gente está falando dessa mulher, né, que frequenta aí as unidades de saúde. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho isso dentro do caráter de violência. Um contingente de 29,1 milhões de pessoas sofreu violência física, psicológica ou sexual no ano 2019. Né? A violência atingiu 19,4% das mulheres e 17,0% dos homens. Então, a gente está falando de um número expressivo maior de mulheres. E essas violências são diferenciadas, tá? Companheiros, ex-companheiros ou parentes são os principais agressores das mulheres que sofreram violência física, 52,4%, e psicológica, 32%. Violência sexual, 53,3%. E é o domicílio o principal local de agressão. O domicílio é o principal local de agressão das mulheres. O que essa pesquisa, essa primeira parte aqui, nos faz pensar? Né? Que o agressor, quando a gente está falando de violência, né, a gente está falando sobre esse agressor que está próximo, que é o companheiro, né, quando a gente fala de violência sexual, que é alguém da família, violência psicológica, que é alguém que também está muito próximo. Então, a gente pensa, né, de como, muitas das vezes, a violência está ali, do nosso lado, né, e a gente precisa entender, primeiro, que a violência, existe diversos tipos de violência. Então, a gente está falando aqui, está trazendo esses dados para a gente pensar nessa amplitude de saúde, mas a gente está falando sobre violência física, a gente está falando sobre violência psicológica e a gente está falando sobre violência sexual. Então, o que esse dado traz, inicialmente, é que o agressor está bem próximo da gente, né? E a gente precisa se atentar a isso. E traz esse dado que a maior vítima de violência são as mulheres, tá? Entre os homens, a violência psicológica e física é praticada por alguém fora do núcleo do domicílio e é mais em comparação às mulheres. Ou seja, a mulher, geralmente o homem, quando a gente trata essa questão de violência, é externa. A mulher não, a mulher é interna, tá? São pessoas que estão ali ao entorno. A violência sexual gerou consequências psicológicas a 60,2% e física 19,4%. Né? Então, assim, a gente vê aí transtornos grandes relacionados à violência. Né? Então, assim, 60,2 físicas e 19,4 sexuais. A violência tirou de atividade 3,5 milhões de pessoas. Apenas 15,6 procuraram atendimento médico. Como é importante a gente falar, a gente está falando de saúde, a gente está falando de SUS, a gente está falando de conceito de saúde ampliada. E como é importante a gente procurar falar sobre essas questões, procurar ajuda, procurar
esse atendimento médico quando se sofre violência. É muito importante. Muitas das vezes acontece da pessoa se sentir envergonhada, acontece da pessoa sentir ter algum tipo de barreira ou medo, mas assim, a importância de falar. E a importância de se notificar. Nós estamos falando de saúde. Existe uma notificação dentro do SUS de notificação de violência, tá? Que é um dado, inclusive um dado de pesquisa. Essa notificação acontece em qualquer unidade de saúde e pode ser feita por qualquer profissional de saúde. A notificação de violência ela pode ser feita dentro dos postos de atenção primária, ela pode ser feita dentro da vigilância epidemiológica, ela pode ser feita dentro das unidades hospitalares, aí que a gente não está falando mais de unidade de atenção primária, a gente está falando de todo o SUS, e qualquer profissional é apto a fazer essa notificação de violência, que vai acabar lá na vigilância, no dado da vigilância epidemiológica, e para se gerar política pública, entendeu, de combate à violência. Então, assim, é importante falar o porquê do que, se você chegar, sofrer violência, falar o porquê dessa violência, como ela aconteceu, para as pessoas na unidade de saúde que você procurar. Cerca de 29,1 milhões de pessoas de 18 anos ou mais sofreram violência psicológica, física e sexual no Brasil, revela a Pesquisa Nacional de Saúde. Né? A pesquisa mostra que a violência atinge mais as mulheres e os jovens, as pessoas pretas ou pardas e a população de menor rendimento. Então, aqui, de acordo com a PNF, o percentual de mulheres que sofreram violência nos últimos 12 meses anteriores à entrevista, 19,4, ante 17 dos homens. Entre os jovens, de 18 a 29 anos, o percentual chega a 27%, enquanto 20% na faixa de 30 a 39 anos. 16,5% entre os adultos de 40 a 59 anos e 10,1% entre 60 anos ou mais. As pessoas pretas, 20,6%. E pardas, 19,3%, sofreram com a violência sofreram com a violência do que as pessoas brancas, 16,6%. Ou seja, as pessoas pretas ainda são as que sofrem mais violência física, psicológica e sexual. Então, assim, o que esse dado nos remete a pensar? Né? Nos remete a pensar da necessidade de políticas públicas para essa população. Né? Para, primeiro, políticas públicas para prevenção de violência. Tá? E essas políticas públicas só acontecem através dos dados, só acontece através de você falar, né? Então, por isso a importância da notificação de violência, de você notificar, né? E aí eu já falo para os meus companheiros de trabalhadores do SUS, não fiquem com medo, notifiquem a violência. Se o usuário, né? Isso não cabe ao assistente social só, tá? Isso cabe a qualquer profissional de saúde. Se o profissional de saúde, né, ele observar e for falado a ele que foi sofrida qualquer tipo de violência, notifique. Muito importante, né? Termos aí essa orientação, porque historicamente, né, a gente acaba invisibilizando esse processo histórico que hoje repercute, né? Ele repercute hoje no nosso século, repercute hoje no ano que a gente vive. Então, a gente isentar esse olhar é uma negligência muito grande, né? E a gente precisa realmente, enquanto profissional de atendimento de diversos setores, observar sim, né? O olhar de igualdade, ele existe, ele precisa existir, mas o olhar resumido a essa questão, ele precisa ser real. Né? A gente precisa olhar. Né? A gente conversa muito com profissionais, com amigos nossos, que nunca pararam para pensar, nunca parei para pensar sobre essa questão, nunca parei para pensar sobre esse perfil. Né? Ainda hoje a gente ouve muitos profissionais, né, que falam, que têm essa fala. Então a gente precisa realmente unir as nossas forças, né, profissionais, e para a gente poder
começar a observar isso, porque isso não é uma fala comum. Nós temos dados que comprovam isso, né? Nós não estamos falando da boca para fora. São dados que comprovam, né, todo esse atendimento. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado, sim, para essas questões, sim. Então, é muito bom essa sua fala de orientação, né, para que as pessoas olhem, sim, e se atente a isso, né? E o que nos remete é que ainda estamos, né, dentro de uma sociedade, dentro de um processo discriminatório, estamos falando entendeu, de raça, né? Então, assim, dentro desse processo discriminatório. Então, assim, isso a gente está trazendo dados onde estamos falando sobre as pessoas pretas, né? São as mais atingidas pela violência, né? Então, assim, a gente tem que pensar, entendeu, ainda, isso nos traz, remete também, entendeu, a pensar sobre essas questões discriminatórias, né, de preconceito, entendeu? Aqui eu já trago para conhecimento aqui que preconceito, o conceito é diferente de discriminação. Preconceito é quando você pensa e discriminação quando você age, entendeu? E a necessidade da gente estar, entendeu? Esses dados também nos trazerem a pensar políticas públicas que são de combate, entendeu? A esses processos discriminatórios. A pessoa preta, a pessoa parda, que são as que mais sofrem violência. A gente pergunta assim, por que são as que mais sofrem violência? Gente, a gente está falando sobre a questão estrutural do racismo ao longo da história. Entendeu? Então, assim, e esse combate e essa fala, e os dados falam que ainda tem que ser contínuo. Quando aconteceu agora esse caso, eu ia trazer o nome dos meninos, mas eu não trouxe, né, mas ficou muito repercutido na mídia sobre essa questão dos meninos que foram presos injustamente. Foram 2 casos esse ano, né? E esses 2 casos, eles eram pretos, entendeu? Então, é importante a gente pensar, entendeu? Questões relacionadas também a essa questão étnica, entendeu? Porque isso são dados que nos trazem a refletir que isso ainda está embutido na sociedade. E a gente ainda pensa, entendeu? Ainda pensa questões relacionadas do micro para o macro de novo, porque são 2 casos que aparecem na televisão que vêm refletir todos esses dados aqui. Entendeu? Então, são dados isolados? Não são. A pesquisa está dizendo que não são. A maioria que sofre violência, entendeu? Ou seja, a violência tem cor. Sim, com certeza. E quando a gente pensa, né, há 5 anos, nós estamos na 5ª edição, né, do Educação de Toda Cor, quando a gente traz essa temática, traz essa visibilidade para dentro do espaço da Secretaria de Educação, né, nós estamos trazendo dentro dessa junção social. Né? O Educação de Toda Cor foi pensado para essa junção do social junto ao pedagógico, né? Porque ele vai além do espaço pedagógico. Né? A política pública ela precisa ser trabalhada em todos os nossos espaços, em todas as nossas esferas. Então, quando a gente traz essa fala, esse espaço de debate dentro das nossas unidades, né, educacionais, a gente traz dentro de toda esse espaço de fala, né, individualmente, de diferentes locais, né, da saúde, educação, assistência. Então, a gente traz toda essa intersetorialidade dentro de uma fala só, que é a política que a gente precisa ampliar, né? Ela precisa ser realmente pensada e aplicada. E é o que a gente propõe dentro desse Educação de Toda Cor, que traz essa diversidade de pessoas, diversidade de cores, porque a gente só entende que a gente só vai ter esse compromisso se a gente caminhar junto. Né? Eu não consigo caminhar sozinha, né? O Jefferson, no seu espaço de trabalho, não consegue caminhar sozinho, então a gente só vai conseguir ter aí um sucesso dentro do que a gente propõe, dessa fala, né, desse trabalho que a gente tem nos nossos espaços. A gente só vai conseguir se nós estivermos juntos, caminhando juntos de mão dadas, né? Cada um no seu espaço, né, tendo lá a sua voz, o seu profissionalismo. Então, cada um de nós
nos seus espaços, trabalhando essa temática, trabalhando essa fala, né, a gente vai conseguir juntos. Sozinhos a gente não consegue nada, né? Somente juntos a gente vai conseguir caminhar para uma efetivação, né, de verdade a essas políticas que a gente já vem influenciando dentro do nosso município de Paracambi, através dessa quinta edição, né? Perfeito, perfeito. E então, eu com a sua fala, né, eu quero já começar a encerrar aqui a apresentação e dizer que assim a gente falou hoje sobre questões assim muito ricas, né? A gente falou sobre Sistema Único de Saúde, a gente falou sobre SUS, a gente falou sobre as equipes que compõem o SUS, que são parte estruturante desse SUS, a gente conseguiu falar. A gente falou sobre esse perfil socioassistencial dessas pessoas, né? A gente falou quem são essas pessoas hoje, segundo dados que estão ali, são usuários do SUS, e lembrando que a gente ainda precisa falar muito mais sobre essas pessoas, porque esse SUS se potencializou no momento pandêmico, então a gente precisa falar, atingir, né, essas pessoas que acabaram conhecendo o SUS pela vacinação, né? Nós falamos sobre questões relacionadas à saúde ampliada da população. Falamos sobre violência, que é um dado que a gente precisa estar discutindo dentro da saúde, né? Essa questão da violência, da notificação de violência, né? Que a gente precisa estar atendendo. Falamos sobre atenção básica, falamos sobre uma infinidade de assuntos que são potentes, né? E eu quero já te agradecer, entendeu, pela oportunidade assim desse debate, da gente estar falando. Eu acho que a gente precisa falar muito mais, né? Queria falar da importância, só reafirmar mesmo, a gente já falou várias vezes aqui, mas a gente tem que reafirmar mesmo. Vamos ficar atentos, né? Vamos colocar os nossos olhares atentos, né? E começar a dar visibilidade para todo cidadão, né? Porque, como você mesmo colocou brilhantemente, né? A gente precisa do outro, a gente precisa dessa troca, a gente precisa estar olhando ao nosso entorno para estar entendendo os processos. Esse mundo capitalista, neoliberal que a gente vive, né? Que vivemos, né? Nos faz passar por todos os momentos muito rápido, entendeu? Porque a gente tem mil coisas para fazer e a gente tem mil coisas para resolver e a gente tem mil instâncias para poder dar conta, mas assim que a gente possa tentar, ao menos, pausar para olhar o nosso entorno, né? De saber que existem pessoas ao nosso entorno que são pessoas extremamente importantes, entendeu? Para a estrutura do nosso município, para a estrutura do nosso Estado, para a estrutura do nosso país e para que as políticas públicas, entendeu, funcionem. Então, assim, parabéns mais uma vez para a Secretaria de Educação de Paracambi, tá, por estar trazendo essa temática, em especial esse ano, dessa visibilidade dessas pessoas, entendeu? Para a gente estar tendo oportunidade de falar, entendeu, desses espaços que são espaços de luta, são espaços realmente de efetivação de política pública. Nós que agradecemos, né, a Secretaria de Educação do município de Paracambi, nós ficamos muito gratos, né? Nós estamos gratos, né, por esse espaço, por essa troca, por sua disponibilidade de estar aqui junto com a gente, contribuindo, né, com a sua fala, com o seu profissionalismo, né, trazendo aí essa importância do seu espaço de trabalho, né, e a importância do SUS para nossas vidas, né? Então, o SUS é grandioso. Eu não tenho nem palavra para dizer, né, sobre a importância do SUS nas nossas vidas enquanto cidadãos, né, cidadãos que acessa esse serviço. Então, assim, nós estamos muito gratos por esse espaço, por você estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que todos, né, que estão nos assistindo, que estiveram aqui com a gente até agora, eu tenho certeza que a contribuição foi muito rica, né, na vida de cada um que recebeu aí essa fala, essa troca. E a gente encerra assim, com uma gratidão muito grande, tá? E
esperamos que essa fala, né, esse lugar que nós estivemos, que nós trocamos aqui, essa conversa, nós esperamos que todos, né, caminhem juntos, porque a gente sozinho, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não vai conseguir sair de lugar nenhum. A gente costuma dizer que é sempre uma utopia, né? Se a gente não caminha, a gente só fala, só tem falácias, falatórios, e a gente não tem ações. Então, a gente já está dando o nosso ponto de partida, que é essa ação desse quinto encontro, dessa quinta edição da Educação de Toda Cor. Essa diversidade de pessoas, diversidade de profissões, diversidade de profissionais que estão empenhados em caminhar junto, né? Tanto na questão pedagógica, nas questões de saúde, nas questões sociais, nós só iremos para frente se estivermos juntos, unidos, intersetorialmente, uma equipe de rede, e eu tenho certeza que nós iremos caminhar. Então, assim a gente encerra a Educação de Toda Cor, né? Muito feliz com essa pauta de hoje, e um beijo no coração de todos vocês.